Oi gente, tudo bem? Pô, mó tempão aqui sem fazer vídeo e eu venho sendo cobrado por alguns estudantes, alguns mesmo, uns três ou quatro só. Afinal de contas, eu não vivo de vídeos, né? A ideia dos vídeos era só enriquecer os conteúdos que eu trabalhava em aula com os alunos, porque tinha coisas que se você fosse falar, as pessoas iam entender que eu estava trabalhando para esse ou para aquele político e o objetivo nunca foi esse. Uma aula de geografia, ela sim, ela tem que analisar as questões e às vezes ela tem que dar nomes, né? Ah, fulano pensava assim, ciclano pensava dessa forma. Só que eu tento fazer isso sem julgamentos. Eu tento dar ao estudante, ou criar nele, que ele crie nele próprio, mecanismos de análise, tipo, por que que tal coisa aconteceu e por que que tal coisa não aconteceu? Por que que tal político leva o país, ou a cidade, ou o estado para essa direção ou para aquela direção? Esse é o objetivo, né? Lógico que eu tenho as minhas ideias e as minhas preferências, mas eu tento não ficar induzindo o estudante a acreditar naquilo que eu acredito. Acaba acontecendo por influência, lógico, né? Afinal de contas, sou um professor lindo e maravilhoso, né? Como eu costumo brincar com eles. Mas é isso. E aí a gente começou um novo governo, né? Lula já está aí no poder desde 1º de janeiro, passou lá os tais 100 dias, né? E o engraçado, né? Para muita gente, talvez, que coisa, o comunismo não chegou. Pois é, não vai chegar. Lula não é comunista, Lula nunca foi comunista. Isso é só uma ilusão, isso é só um delírio. Né? Se você acreditou nisso, ou você não pensou direito, ou alguém te contou uma mentirinha e você entrou nela. Dizia-se Olavo de Carvalho, aquele filósofo lá que está na origem do bolsonarismo, né? Ou políticos ligados ao bolsonarismo inventaram essa historinha para criar aí é o comunismo ou o capitalismo que você está escolhendo nessa eleição. Isso não fazia nenhum sentido. Lula governou o Brasil por 8 anos, colocou a Dilma lá. Dilma governa o Brasil por 6 anos, né? E eles não mexeram com a essência da economia de mercado. Eles fizeram um governo, digamos, com uma preocupação maior de melhorar a vida dos mais pobres, criar oportunidades, propiciar que o pequeno pudesse fazer negócios mais interessantes, mais rentáveis. Por isso que o foco deles foi inserir as pessoas no tipo a bancarização, todo mundo ter conta em banco. Isso começa com o governo Lula. Crédito mais facilitado para casa própria, para comprar carro, para comprar eletrodomésticos. Né? Isso basicamente o trabalho deles. Auxílios de algumas formas para evitar miséria absoluta, como Bolsa Família. Mas, exemplo, Bolsa Família nem é uma ideia socialista. O Bolsa Família é um paliativo, é uma ideia liberal, né? Tem a ver muito mais com liberalismo do que com socialismo. Mas no Brasil as pessoas associam que toda ajuda estatal é socialismo. Não, mano. Não, não é nada disso. Você não entendeu nem uma coisa nem outra. Nem o que é liberalismo, nem o que é socialismo. Mas enfim, né? A gente pode avançar na conversa dizendo o seguinte. A primeira coisa que talvez as pessoas tenham esquecido é que não existe uma pessoa 100% honesta. Ah, professor, nem você? Pois é, nem eu. Nem ninguém, nem você que está me ouvindo. Isso não existe. Isso é um papo furado. Igual aquela história que de perto ninguém é normal, que é verdade também, né? Chega perto de uma pessoa que você vai de verdade saber dos problemas e dos defeitos dela. As pessoas escondem os defeitos quando ficam à distância. Então, por exemplo, a vida no Instagram é a vida perfeita. A vida no Facebook é a vida eticamente adequada, moralmente interessante. Mas a vida real é aqui, é o dia a dia, é o contato. E aí chega perto de alguém que você vai de verdade saber dos problemas dela, porque as qualidades a gente mostra, né, na internet, hoje em dia especialmente, né? Mas de perto ninguém é normal, de perto ninguém é 100% honesto. Todos nós temos lá nossos probleminhas. E isso é da natureza humana.
Isso é muito humano, né? Então, gente que acreditava que o Bolsonaro é o poço de honestidade, tá vendo agora que essa rolaiada aí de desvio de dinheiro, de salário, de verba de gabinete, é, as antigas rachadinhas, né, que sempre existiram nos gabinetes, os caras são todos ricos, botou os filhos na política para desviar dinheiro, enfim, essas coisas aí a gente já estava, quem já é ligado em política já sabia, mas muita gente se enganou aquela conversinha, né? Que era um cara enviado por Deus, que é outra bobagem também, né? Como se Deus se metesse na política dos homens, né? Enfim, são questões que já espero que a gente tenha superado. Não sei, né? Mas pelo menos a ilusão de que Bolsonaro era o Messias enviado para nos salvar, eu acho que as pessoas já largaram mão disso. Aliás, Bolsonaro já era, né? Vou deixar isso claro. A direita brasileira cometeu um erro grosseiro ao apostar nesse cidadão, né? Havia outras opções à direita que poderiam ter feito um trabalho muito melhor. A direita poderia ficar no poder aí por 4 eleições, 3 eleições, se tivesse colocado alguém mais sensato, alguém menos enlouquecido, alguém que gostasse um pouquinho mais de política. A essência é essa. O Bolsonaro não gostava da política. Por isso que ele ficava falando tanto em questões tipo, vamos fechar o Supremo, bem lá no início, fechar o próprio Congresso, né? Então, assim, não era um cara que gostava de governar. Parecia que ele estava sempre sofrendo ali naquele cargo. E é um cargo complicado, você tem que gostar de política. E essa é uma qualidade que o Lula tem de sobra. O Lula gosta do que faz. Ele gosta dos embates, ele gosta das questões, de debater, de falar, de inclusive assumir o ônus também de falar sobre política, porque isso sempre tem, né? Essa é uma diferença fundamental. Outra coisa que as pessoas talvez tenham percebido, e eu me admirei, porque Lula já tinha governado o Brasil, né? Mas muita gente fala, vai enfiar o pé pelas mãos, vai fazer um monte de bobagem, não dou um mês, aí o Brasil tá um caos. Lula não é amador na política. Ele é muito experiente, muito safo, como se diz. Sabe exatamente o que tem que fazer, como fazer, sabe negociar com o Congresso, sabe lidar com o Supremo, sabe lidar com a imprensa, com o jornalismo, sabe lidar com uma oposição e como situação. Então, assim, achar que o governo dele seria um caos, não. Primeiro, não tem memória, porque ele já governou o Brasil e o governo dele passou 8 anos de boa, ele nem passou perto de ameaça de impeachment ou coisa parecida. Mesmo na maior crise do governo dele, que foi o mensalão, lá em 2005. Ele nadou de braçada, foi reeleito no ano seguinte ao mensalão, né? Ganhando a eleição em 2006. E é isso, elegeu Dilma 2 vezes, então dá para dizer que Lula já ganhou 5 eleições no Brasil. 3 dele próprio e 2 com a Dilma, né? Então, assim, você não está falando de um político amador, inexperiente, que vai. Não vai acontecer. O governo dele pode ser bom, ruim, tá? Você vai analisar os 4 anos, mas vai ter que ser na política para derrotá-lo. Não vai se derrotar ele com pequenas armaçõezinhas de Twitter, de Facebook. Acho que o pessoal já percebeu isso, né? E o mesmo vale, inclusive, para os ministros dele. Flávio Dino está dando um show a cada vez que deputados bolsonaristas, senadores bolsonaristas, dá até vergonha desses caras quando eles interpelam, perguntam coisas para o Flávio Dino. E ele responde, né? Dá assim, tô tocando um gato aqui que está subindo aqui na minha armação que eu fiz, mas que coisa. Correu. Perdi até sim, lembrei. O Flávio Dino tá. Vai lá e vê. Nossa, mas assim, para não ficar injusto com todo mundo, pega os vídeos inteiros. Pega a pergunta do cara, aí pega a resposta do Flávio Dino. Você vai ver como que o nível da maioria desses bolsonaristas é ridículo. É uma falta de preparo absoluto. É deputado de meme. É senador eleito com um jargão só. Eu vou combater a corrupção. Como? Não, não interessa. Vou combater a corrupção. É isso. O cara é eleito assim. Por que alguém vota em alguém assim? Eu não sei, mas acontece, né? Já o Dino não. Você vê que é um cara preparado. Esses dias ele foi explicar para o Eduardo Girão, um senador lá do Ceará, que se
aquela coisa de que se está se discutindo a regulação das big techs, né, da circulação de informação nas grandes redes, se isso deve ou não ser regulado pelo Estado, e é lógico que deve, como tudo na vida é regulado, por que, que a rede, por que, que a internet vai ficar sem lei? Oxe, que negócio é esse? É só cumprir a lei que não tem nada errado na internet, mas nós não temos leis para isso, nossas leis são muito antigas, são leis de outra época, precisam ser atualizadas. E aí o Dino falou assim, que se o Congresso não fizer, o Senado e a Câmara não fizerem, vai acabar o Supremo fazendo. Tem um monte de ações no Supremo a respeito desse assunto. É lógico, se a Câmara e o Senado não criam a legislação, o Supremo vai ser forçado a interpretar essa questão usando as leis antigas. E vai se criar uma jurisprudência, é isso que o Dino está dizendo. Aí o Girão ficou bravo, que o, o Flávio Dino está ameaçando uma ditadura do STF. E aí o Flávio Dino foi explicar, não é, Girão, é que, assim, o executivo tem que fazer as coisas, beleza? O legislativo fazer as leis, cuidar das leis, modificar as leis, e o judiciário tem que observar a situação e interpretar a lei, é isso, né? Beleza. Só que não é só isso. Isso é a função principal desses três poderes, mas os três podem fazer as três coisas, né? O executivo não pode legislar? Pode, emitir decretos, né? O legislativo não pode fazer funções administrativas? Pode, por exemplo, quando escolhe o ministro supremo. É o Senado que faz isso, então ele exerce a função administrativa, né? O judiciário pode legislar? Ele interpreta uma lei, uma situação de acordo com uma lei antiga, ele está legislando de alguma forma, então faz parte, isso está na essência das democracias. E dá vergonha um senador não saber disso. Um cidadão comum, tudo bem, um senador não pode, ele tem que saber dessas coisas. Fora outras presepadas que o Flávio Dino teve que resolver lá, mas é muito engraçado, é divertido ver o Flávio Dino lidar com esse pessoal. Acho que vamos parar de chamar ele para ir nessas audiências na Câmara, porque está ficando feio, né? Mas Flávio Dino é um exemplo. Não há amadorismo do governo Lula. São políticos muito preparados para a política. E perceba, eu não estou aqui dizendo que estão certos ou errados. Não, não. Estou dizendo, Lula e seus ministros gostam da política, sabem jogar esse jogo. Então não vai ser brincadeirinha esse governo. É um governo que vai de verdade impor a sua ideia, o seu conceito, suas ideias e seus conceitos, né? É um governo que tem conteúdo. Você pode até não gostar do conteúdo, é um conteúdo ruim, mas ele tem conteúdo. Esse é o ponto. E se você prestou atenção, o trabalho do Lula até agora tem sido de reconstruir. Porque o Bolsonaro O Bolsonaro foi num jantar. Ele tinha feito isso na campanha inteira de 2018. É que ninguém percebeu, né? Na época tinha que combater a corrupção e caçar o PT. Então, beleza. Essa era a conversa. Isso pegou, né? O PT foi associado a todo o mal da terra. Então é isso. Em 2018, o Bolsonaro passou a campanha inteira falando que tinha que muito mais desconstruir, desfazer coisas do que fazer. Tem um jantar específico, comecinho de 2019, lá nos Estados Unidos, março, acho, se não me engano, fevereiro, uma coisa assim. Ele fala isso literalmente. Não, tem muito mais coisa para destruir do que para construir, né? Ele fala isso abertamente para a imprensa que estava lá. E é isso que acontece no governo dele, um processo de destruição das coisas que já haviam sido construídas no Brasil. A política social, por exemplo, foi uma delas, né? Houve uma desagregação total. Acabou com mais médicos, acabou com o cadastro único do Bolsa Família para criar o auxílio emergencial, que ele virou uma zona, uma confusão sem fim. Muita gente que não devia estar lá estava recebendo auxílio, gente rica, fazendeiros aí, não sei o quê, grandes empresários recebendo auxílio emergencial, ó que coisa. Então, assim, a desestruturou a política ambiental, né? Uma série de questões foram deixadas de lado. Tirou dinheiro do orçamento da política social, aí eles falavam assim, nós entregamos um governo com superávit. Mas lógico, tirou dinheiro de tudo quanto é lugar. Tirou dinheiro da pesquisa, tirou dinheiro da educação, tirou dinheiro da saúde, tirou dinheiro da segurança, tirou dinheiro de todo lugar. E aí manteve o orçamento zerado ali. Entregamos um superávit. Sim, mas é como se eu falasse assim, esse mês me sobrou aqui 5 mil reais do meu orçamento. Como é que você fez isso? Não comprei comida. Não comprei, não paguei o gás, a luz, a energia, mas o dinheiro está ali na conta, está limpinho. É isso que aconteceu com o Paulo Guedes.
Ah, tem dinheiro em caixa, mas como? Não pagou nada, não reservou nada no orçamento. Não tinha nada. Né? Tinha mais dinheiro nas joias do Bolsonaro, esse rolo de joias, do que o orçamento do Minha Casa Minha Vida. Então o Lula nesse início é só uma reconstrução. Recriou Minha Casa Minha Vida, reestruturou o orçamento. Né? O programa no papel existia. O que não havia era orçamento. Não havia orçamento para o Bolsa Família, para o Minha Casa Minha Vida, para o Mais Médicos, enfim, por uma série de outros programas que tiveram que ser recriados aí. Estou aqui anotando aqui, fiz uma lista de coisas. Né? Relações externas. O Brasil voltou a ser chamado para eventos no mundo, voltou a participar da discussão da questão ambiental, da questão econômica mundial, relacionamento com os BRICS, com a China. A China, que é o nosso maior parceiro comercial, não faz nenhum sentido você criar problemas com a China. Essa semana, numa aula sobre indústria brasileira, um aluno perguntou, mas é a questão ideológica da ditadura chinesa que persegue minorias? Eu falei, não discuto, é verdade, a China persegue algumas minorias lá no seu território, mas isso é um problema dos chineses. Aí o estudante perguntou, mas professor, a gente não devia se preocupar com esse tipo de questão, não é uma questão ética, né? Uma questão ligada à moral? Eu falei, sim, sim, a gente não deve concordar com ditaduras, com tortura, com massacre, com perseguição a minorias. Mas isso, se a gente for levar isso ao pé da letra, meu amigo, mais da metade do mundo tem esse tipo de problema. Não vamos nos relacionar então com quem? Né? Com quem? Só com as democracias? Não vai ser suficiente. O Brasil, por exemplo, é um grande exportador de gêneros do agronegócio. Agronegócio. Para a Arábia Saudita, para o Catar, para os Emirados, deixa eu tirar o gato aqui de novo, peraí gato, para os Emirados Árabes, né? A gente exporta para o Irã, a gente tem relações comerciais com a Ucrânia, com a Rússia, com a China, todo mundo é ditadura, com a Venezuela, todo mundo é ditadura. Tem ditadura de esquerda e de direita. Qual você quer excluir do nosso comércio exterior? Se excluir, por exemplo, os árabes, que são todos ditaduras e todos estão de direita, o agronegócio vai sentir a queda absurda nas exportações, especialmente aí no caso de carne bovina e aves. Né? Se você excluir a China, o setor mineral, da mineração, vai sentir. A exportação de carne bovina e suína vai sentir, por exemplo. A exportação de soja vai sentir. Será mesmo que o nosso agronegócio vai topar? Por uma questão ideológica, ligada à ética, à moral aí, tá não sei o quê. Não vamos nos relacionar com as ditaduras. Meu amigo, né? Não existe santo no mundo. A gente não vai achar um país santificado para nos relacionar só com ele. E se achar esse país, vai ser um só. E a nossa economia precisa de todos. Então isso é bobagem. Podemos sim nos posicionar, sou contra isso ou contra aquilo, né? Mas isso não pode impedir que a gente tenha relações econômicas. A gente está falando de dinheiro. É como você exigir que o dono de um mercado só venda para gente boa. Eu não posso vender para esse pessoal aí, porque esse pessoal aí já cometeu um crime ou sei lá, né? Como assim? O cara do mercado vai vender para quem aparecer para comprar, ué. A relação de mercado é só econômica a questão. Né? Acho que é isso. Não tem muito o que se dizer a respeito disso. É bobagem não se relacionar com as ditaduras relacionado do ponto de vista econômico. Compras e vendas. A gente precisa comprar coisas, vender coisas. Né? Então é uma lógica da política externa. Todo país é assim. Né? O Brasil, por exemplo, se relaciona com a China. Os Estados Unidos também. O Brasil se relaciona com a Arábia Saudita, os Estados Unidos também, são dois países de direita e esquerda. A China é de esquerda, a Arábia Saudita é de direita. Agora, se os Estados Unidos fazem, o que a gente não vai fazer? A gente vai ser a polícia do mundo? Não, né? Não dá. Nós vamos ser o farol moral do mundo? Não. O Brasil não tem nada com isso. Né? A gente tem que ter uma postura mais altiva no exterior e é isso que o Lula tem feito. O Lula faz isso. A política externa do Brasil voltou. Nós voltamos a ser um país reconhecido como relevante no mundo. Né? E isso é essencial. Né? Eu acho que era isso, a princípio era isso. A gente vai voltar a ter conversas aqui nesse canal, mas já vai aqui o recado. A direita precisa se livrar de Bolsonaro. Precisa achar um candidato normal, uma pessoa normal para ser o seu líder. Né? Provavelmente vai ser o Tarcísio, governador de São Paulo, se ele não se perder também, porque ele também é meio, né? Enfim, não sei. Mas e a esquerda precisa só lembrar o seguinte: quem ganhou a eleição o ano passado foi sim o Lula, foi sim o voto da esquerda, mas lembrar que
Só o voto da esquerda não ganha eleição majoritária no Brasil. Você precisa do voto daquela pessoa mais de centro. Você precisa do voto até de algumas pessoas da direita. O Alckmin é isso na campanha do Lula. Se é que você não entendeu isso ainda. O Alckmin é de direita. Ele trouxe ali alguns votinhos da direita, pelo menos ele evitou que se perdessem votos do centro. Muita gente de centro olha para o Lula com medo. Então com o Alckmin, não, opa, o Alckmin está lá, então é uma garantia. O José Alencar, no primeiro mandato do Lula, já fez esse papel. Né? Um político de direita junto ali de um político de esquerda. A mensagem que se passa é: vamos governar para todos, não vamos puxar sardinha para o nosso lado apenas. Lula não vai fazer a revolução comunista no Brasil. Essa é a mensagem. Eu sei que muita gente de esquerda não gosta disso, mas é isso. Essa é a realidade. Lula não é comunista. Né? Chamar o Lula de comunista é ofender os comunistas. Eu tenho 3 alunos ali no Instituto que são comunistas declarados. Eles falam: professor, chamar o Lula de comunista está nos ofendendo. Eu concordo com você. Eu não gostaria, se eu fosse comunista, né, não gostaria de ouvir o Lula sendo chamado de comunista, porque não é. Né? Não é. Não vai acontecer. Beleza? Voltamos mais logo aí para falar mais algumas coisas. O vídeo já ficou de 21 minutos, já tá bom, né? Já falamos bastante. Até mais. Até outra hora aí.